podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar o link com os seus contatos em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E estamos hoje no quarto dia dessa jornada de fé. A jornada de fé é aviva. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva a tua obra, aviva, Senhor, o teu povo. E nós estamos caminhando nessa jornada. E hoje está aqui conosco essas duas feras no sentido de poder, mano. Pensa esses homens fortes e poderosos na palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, meus pastores. Pastor Wesley, bom dia. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia a você que está conosco nesta manhã maravilhosa. Quarto dia de Fé e Café. Muita bênção do Senhor. Que Ele continue te enchendo de graça, verdade, e que a presença de Deus, que o aviva do Senhor seja real na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus abençoe você. Muito agradecido sou por nos permitirem entrar no seu lar, assentar à sua mesa, melhor dizendo, ao lado de vocês, e juntos sermos abençoados com o maná do céu. Deus abençoe você. E também está conosco aqui o meu querido amigo pastor Marcelo Arruda, um homem de Deus e também assessor jurídico da Igreja Presbiteriana de Manaus, o conhecido como Ius Postulandes. Gostou dessa? Gostei. Pastor Miguel, um prazer estar aqui, viu? Estávamos comentando ainda há pouco, juntamente aqui com o pastor Wesley. Prazer estar com você, pastor. Prazer é meu. Que é difícil estar na presença desses dois amados pastores e não se alegrar. Né? Eu creio que a alegria do Senhor... é a nossa força, pastor. Que também é um fruto do Espírito. Sim, né? A alegria sim. é sinal de que o Espírito está agindo, presente nas nossas vidas. Como é bom estar com vocês, meus irmãos. Como é bom estar com você que está nos assistindo pelos nossos meios de comunicação, de interação. Quarto dia da nossa jornada de fé, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Amados irmãos, então, nesta caminhada, nessa jornada, nós vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor te abençoe poderosamente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos diante dele. Pastor Wesley, pode nos levar a Deus em oração? Vamos orar. Pai, que maravilha. Que maravilha estar em Tua presença. Sermos levados, Senhor, a ser atraídos pela Sua palavra, atraídos a Ti, para essa ordenança, ser cheio do Seu Espírito, para essa ordenança de termos vida na vida do Senhor, sermos envolvidos pela Tua presença, pela Tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua presença mesmo, por favor, enchendo-nos cada vez mais, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, ó Pai, envolvendo-nos, ó Senhor, na Tua presença, com a Tua igreja, com o Teu povo, e fale aos nossos corações. E ensina-nos a aplicar a Tua palavra às nossas vidas, para continuarmos a glorificar o Deus Todo-Poderoso, a quem servimos. É que eu oro e já te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você não fez ainda os seus propósitos nesses 40 dias, não esqueça. O pastor Marcelo Arruda está com o propósito dele ali, ó. Você pode pegar na central, aqui no Pedras Vivas, a sua folhinha de propósitos e colocar diante de Deus, semelhante aos 21 dias. Lógico que é diferente, essa jornada de 40 dias. Você vai, anota e diz que você vai colocar lá diante do Senhor. E também no link tem, olha aqui, ó. Esta é a ficha de propósito, mas também você pode acessar no link da bio da nossos canais da Igreja Presbiteriana de Manaus e colocar aqui seus propósitos de oração. E aqui do lado nós temos os textos da palavra do Senhor que serão contemplados nesses 40 dias. E nesse quarto dia nós temos um texto sagrado. Vou pedir ao querido pastor amigo Marcelo Arruda que leia o texto sagrado que está
em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3. Amém. Então, Aleluia. todos juntos, se você puder acompanhar a leitura, ou acessar, ou abrir a sua Bíblia. Isaías 44, versículo 3, diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Aleluia. Pastor Wesley, esse texto aí do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, o que a gente pode extrair desse contexto aí, meu pastor? Diz aí para nós. Pastor, uma coisa que tem me chamado a atenção é essa resposta. É porque derramarei. Então o Senhor está trazendo aqui. Vamos pensar e olhar, já pegando aqui tanto, eu gostaria de dar uma antecedida nos versículos. O profeta vem falando: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. E aí, nesse contexto de escolha, nesse contexto de relacionamento, nesse contexto de pai e filho, ele vem e Deus, usando esse profeta, usando esse homem, ele fala: eu tenho uma promessa sobre você. Eu tenho uma promessa para a igreja do Senhor. Eu tenho a promessa para o meu filho, para o meu escolhido. Eu vou derramar a água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. O que eu vejo? Eu vejo que o Senhor, ele está trazendo uma promessa para a comunidade, para a sua comunidade, e essa promessa, sim, ela se resulta, ela é expansiva na iluminação pelas Sagradas Escrituras, e vem falando da pessoa do Espírito de Deus. Para quem? Para os seus eleitos, para os seus filhos, para o povo dele. Uma promessa específica, que daí mais para frente a gente pode ver o Espírito, o próprio Deus, expandindo essa promessa em Joel, falando que não ia ficar só para algo específicos ou em termos de especificidades, mas eu vejo uma promessa, pastor. Eu vejo Deus assim: olha, eu estou contigo, eu já te chamei, e eu não quero ter um relacionamento raso. Eu não quero apenas que você seja chamado de meu filho. Eu quero algo mais. E aqui ele vem trazendo alguns pontos, até mesmo como era a realidade dessa galera, da nação israelita. Porque ele coloca aqui, ele não vai somente derramar, e vem mostrando, né? E aqui me faz lembrar como que Deus é pedagógico. Ele primeiro chama a atenção e fala assim: sabe quem vocês são? Vocês, ó Israel, filho de Jacó, são os meus filhos. E olha, não apenas isso, eu escolhi vocês para serem meus filhos. Só que como que está a sua realidade, filho meu? Sedento, terra seca. E aí ele traz uma promessa: eu vou fazer. Interessante, pastor Wesley, nessa sua palavra, muito oportuna, pastor Marcelo, o início do profeta Isaías, Deus está dizendo para o povo de Israel o seguinte: vamos acabar com esse negócio, vamos parar de fazer culto, vamos parar desses ajuntamentos solenes que vocês estão fazendo e achando que estão honrando o meu nome. Eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês façam um jejum, rasgando o coração e levantando mãos que não estejam molhadas de sangue. Uau. O que estava acontecendo basicamente lá, meu pastor? O profeta Isaías, ele é um profeta levantado por Deus para falar ao seu povo, né? Principalmente ao reino norte, estendendo também a sua profecia ao reino sul, que é Judá. E os primeiros 39 capítulos são marcados justamente por uma palavra de exortação.
é a chamado ao arrependimento. É incrível porque, ao longo da história do relacionamento de Deus com o seu povo, ele sempre está em busca do seu povo. Uau. Ele sempre está buscando, ele sempre dá o primeiro passo. Nós vemos isso desde o Éden, quando ele busca Adão. Não é Adão que, após a queda, busca a Deus. É Deus que busca Adão. E como Deus o encontra? Escondido. Como Deus o encontra? Sem as suas vestes de justiça. E é exatamente isso que Deus faz com a sua nação. Porque a nação de Israel se acostumou com Deus, se acostumou com o sagrado. E esse é um grande risco, pastor Miguel, que principalmente nós que servimos ao Senhor de uma forma mais próxima, fomos chamados ao ministério, de nós nos acostumarmos com o sagrado. E é exatamente isso que Deus exorta a sua nação, que ele não queria religiosidade, ele queria algo do Espírito. E por isso ele iria derramar o seu Espírito como água. E é incrível porque o versículo 3, ele diz sobre quem ele vai derramar isso. Ele diz, porque derramarei água sobre o sedento. Aquele que está com sede, né? Aquele que está com sede. E muitas vezes essa sede acontecia porque aqueles que eram para dar água estavam tão secos como a própria nação. Por isso que ele exorta, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O senhor falou num ponto muito interessante, pastor Marcelo, sobre se acostumar com o sagrado. Naquela parte, quando Isaías, no capítulo 6, no verso 1, que é conhecido como a chamada sacerdotal de Isaías, quando ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime. Mas peraí, no ano da morte do rei Uzias, o que foi o rei Uzias? Segundo a Crônicas 26, Uzias foi um rei que Deus abençoou, que Deus deu riquezas, deu exército, deu capacidade expansionista, política, administrativa. Só que chega um ponto, na narrativa de 2 Crônicas 26, que o seu coração se tornou soberbo. Que ele chega no templo com o profeta, com o sumo sacerdote Azarias e diz, olha, quem vai hoje incensar sou eu. Mas por quê? Tu vai fazer isso? Não, porque eu sou o cara. Porque eu sou um cara. Eu posso... Tu sabe com quem está falando? Já ouviu essa palavra, pastor? Sabe com quem você está falando? Aí tinha um cara lá muito cheio de Deus, o Azarias disse, não tinha lícito fazer essas coisas. Porque a nós, filhos de Arão, foi dado este encargo. Aí o rei ficou mordido, diz o texto, e se irou Uzias. Só que nessa hora que ele se ira, veio uma lepra na testa dele. O que acontece? Esse homem é tirado do reino para morar fora de Jerusalém, e o seu filho Jotão assume no lugar dele até a morte de Uzias. Aí que Isaías diz, no ano da morte de Uzias, um homem que se tornou leproso por causa do orgulho, porque se achava autossuficiente, e que Deus era só, digamos assim, algo suplementar. E é isso que o pastor Marcelo, meu irmão, está falando, é muito sério, porque a gente tem a tendência, eu tenho a tendência de se acostumar. Eu já sei a hora que o culto começa, já sei qual é a liturgia, já sei a hora que vem o cântico, já sei a hora que vem a pregação, já sei a hora que vem o tríplice amém. E é complicado isso. É complicado isso, porque a gente não pode perder o temor do Senhor. E é esse o motivo pelo qual o Senhor está derramando água sobre o sedento, como o pastor Marcelo falou, porque aqueles que deveriam estar ministrando estavam mais secos do que os seus ouvintes. Verdade. Aí você diz, não, isso daí é para o povo de Israel. Não, não é, não. Porque quando o profeta Isaías também fala lá na frente, Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, essa palavra não é para o ímpio apenas, é para mim e para você. Porque a gente precisa buscar o Senhor todo dia. Isso é tipo banho. Se não tomar, fede. É verdade. Outra coisa, pastor Miguel, o senhor fez a menção, né, do rei Uzias, ele entrando no templo do Senhor, e aonde Deus fez surgir a enfermidade dele, né? Deus poderia ter feito surgir na mão, sim, não é verdade? Mas ele fez surgir em um lugar que ele não podia ver.
mas os outros viam. Interessante isso. Então, na mitra do sacerdote, Deus ordenou que estivesse escrito uma palavra. Santidade ao Senhor. Então, ali na vida de Uzias, quando ele foi ferido, ele não foi ferido por homens, ele foi ferido por Deus. E os outros viam algo que ele não via. E ali, pela misericórdia do Senhor, o sacerdote ordenou que ele saísse urgentemente, senão ele seria fulminado pela glória de Deus. Então, o andar com Deus, o ser cheio do Espírito, é nós termos essa condição de quem nós somos. Sim. E por isso nós devemos estar sempre buscando o Senhor para sermos cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Porque se formos cheios do Espírito de Deus, a primeira evidência que vai ter é a submissão. O que não houve justamente no rei Uzias. Ele não se submeteu, ele não entendeu os seus limites. E é incrível também porque o texto de Isaías, no capítulo 6, quando diz assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão e viu o trono de Deus. A nação estava chorando. Não tinha um rei no trono. E Deus levanta o seu profeta e diz o que para ele? Eu estou aqui. Eu estou no trono. Eu continuo no trono de Israel. Né? E quando Isaías tem essa visão, a primeira coisa que ele identifica é o quê? O seu pecado. Ai de mim. Por isso que nós estamos nessa semana da nossa jornada de fé, o tempo de avivamento. Mas nós não podemos esquecer que esse é um tempo precioso que Deus está nos dando para o arrependimento, para nos humilharmos diante do Senhor, para trazermos diante dele aquilo que está oculto, para rasgarmos o nosso coração. E ele prometeu que iria derramar água sobre o sedento, sobre a terra seca. E é incrível que a promessa dele no capítulo 44 de Isaías, no versículo 3, é uma promessa extensiva. Né? Ele não é só sobre aquele que está sedento. Né? A bênção do Senhor, ela sempre é abundante. Exponencial. Aleluia. Geométrica. Quântica. É sobre vós, sobre a vossa posteridade e sobre os vossos descendentes. Aleluia. É extraordinário essa ação da continuidade da ação de Deus dentre os tempos. E o melhor de tudo isso que eu vejo é do ser presente. Deus, quando você fala sobre voltando lá para o capítulo 6, o Deus sobre o trono, eu tenho pensado muito, tem algo que tem permeado o meu coração, que é uma das nossas doutrinas que às vezes nós não passamos e não ensinamos tanto, que é a soberania de Deus / responsabilidade humana. Perfeito, pastor. Porque nessa semana nós podemos falar sobre o enchei-vos. E o enchei-vos é responsabilidade humana. Verdade. Agora, do Espírito é soberania de Deus. E aquilo que bem nós lembramos que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, ele fala, você já foi selado, já recebeu. Eu não consigo, eu por mim mesmo não vou lá, vem cá Espírito Santo, pá, tô aqui. Não, é ele que vem e faz. Mas o estar cheio e apropriar-se dessa promessa cabe a mim. Exato. Como o pastor falou, o sedento tem que ser eu. Exato. E é interessante, pastor Wesley e pastor Marcelo, como o pastor Marcelo falou, irmãos, é que Deus, quando nós o buscamos, existe uma relação direta com as horizontalidades das nossas famílias. Porque, como o pastor Marcelo disse, Deus vai derramar o meu Espírito sobre você e sobre a sua posteridade. Agora, pare para pensar um pouquinho, porque as coisas de Deus são pedagógicas, como diz o pastor Wesley. O que está acontecendo na sua vida hoje? Pare e pergunte, Senhor, isso daí é por causa da vontade soberana do Senhor ou é
também por causa da minha responsabilidade que eu estou colhendo o que está acontecendo na minha vida. Porque, irmãos, muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo atribulados, mas na realidade nós estamos passando por juízo. E pior é quando a nossa cruz já é pesada. Jesus disse assim: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, ok? Quem quiser ser meu discípulo. Mas quando a gente chama juízo sobre nós estamos colocando mais peso. Então, como o pastor Marcelo Arruda falou aqui, é tempo de perguntar ao Senhor, é tempo de nós nos arrependermos. Por quê? Observe bem, isso tem um relativo não, tem uma aplicação direta com aquilo que o Senhor Jesus escreveu. O pessoal diz assim: Jesus não escreveu o livro. Escreveu sim, escreveu o livro de Apocalipse. Esse livro foi todinho dele, tá? Então, escuta só. Lá em Apocalipse 2, nós tínhamos uma igreja, como diz o pastor Wesley, topezeira das galáxias. Aleluia. A igreja de Éfeso, ela sabia distinguir quem era apóstolo, quem não era, quem era farsante. Tinha uma capacidade missionária muito grande, junto com a igreja de Antioquia, né? E ela tinha vários missionários, ela tinha uma estrutura cultica maravilhosa. Só que tinha um problema. Qual é o problema? Frieza espiritual. Uau. Que o Senhor diz assim: tenho contra ti, porém, uma coisa, que tu abandonaste o teu primeiro amor, deixaste o teu fervor. Aí o Senhor Jesus, ele é presbiteriano? Opa, não. Ele usa um sermão de 3 pontos. Qual é o sermão de 3 pontos do Senhor? Igreja, o que você vai fazer? Você vai fazer 3 coisas. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É o que Deus está pedindo para mim e para você, meus irmãos, nesse dia chamado hoje, para a gente olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, onde que eu pisei na bola? Oh, Deus, me perdoa. Aleluia. E volta a praticar as primeiras obras. É isso que o Senhor tem dado a direção ao pastor de nossa igreja, aos pastores, que nós busquemos com intencionalidade esse derramar de água sobre o sedento. Irmãos, não existe formação absoluta no reino de Deus. Todos nós estamos numa jornada, conforme diz o profeta Oséias, Oséias 6,4. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a pedida de Isaías para que o Senhor derrame. Primeiro tem que ter humildade. Então, nós temos que olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, eu não sei absolutamente nada. É como ele chegou lá com Jó, no 42, né? Jó disse: não, eu quero conversar com Deus, eu quero bater um papo com ele. Aí o Senhor aparece no redemoinho. O texto sagrado é lindo, que diz que o Senhor estava no meio do redemoinho, simbolizando, não, dizendo o seguinte: Jó, no meio do caos eu estou reinando, porque no centro do redemoinho os cientistas dizem que é a paz. E o Senhor aparece no meio, dizendo: olha, eu mando aqui. Aí, antes de responder para Jó, ele faz pergunta: tu estavas aonde quando eu fiz a terra? Tu sabes como é que é feito o corpo do hipopótamo? Tu sabes como é que as cabras monteses dão à luz, etc. Tudo pergunta do mundo natural. Ora, se Jó não sabia responder as coisas do mundo natural, quanto mais as coisas espirituais. Então, irmãos, nós temos que estar humildes diante da palavra do Senhor, para que Ele que vai derramar. Eu não faço avivamento, na verdade eu faço só fogo estranho. E tem um problema. Fogo estranho dá um problema que o cara pode receber um show pirotécnico, igual como Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho para o Senhor e foram queimados. Sim. Pastor Miguel, aqui no versículo 3 ainda nós vemos o Senhor dizendo: derramarei água, né? E a água, ela é sinônimo, ela é símbolo de vida. Aleluia. A água também, ela é aquilo que mata a sede. Sim. E a água também é aquilo que limpa. Aleluia. Alguém cheio do Espírito é alguém cheio de vida. Alguém cheio do Espírito é alguém que está matando a sua sede com aquilo que verdadeiramente dessedenta a alma humana. Verdade. A alma humana, ela tem sede de Deus. É a nossa alma tem sede de Deus. E, por fim, a promessa do Senhor, que é a promessa do derramar do Espírito, porque Ele quer um povo limpo. Aleluia. Aleluia. Ele quer que as nossas obras transmitam quem nós somos. Sim. E é exatamente esse relacionamento com Deus que nos traz essa pureza.
tempo de avivamento também é tempo de purificação. E é exatamente isso que nós, como a Igreja Presbiteriana de Manaus, os pastores, presbíteros, diáconos, líderes, membresia, é o que nós estamos buscando nesses 40 dias de jornada de fé. Primeiro, a água da vida, que é Cristo Jesus, mais conhecimento dele, mais relacionamento com ele. Segundo, matar, saciar a nossa sede de Deus. Nós temos sede de Deus. E terceiro, vida. O que é incrível também é que aquele que diz que nós devemos buscar é aquele que se deixa achar. Aleluia. Deus jamais diria para nós fazermos alguma coisa que não tivesse resultado. Aleluia. Então, aquele que diz, buscar-me-eis e me achareis, Aleluia. quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. E serei achado de vós, e vos anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, é o seguinte, eu não sei você, mas eu estou aqui impactado nessa cadeira com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque, em conexão com o livro de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quando o profeta Isaías vê o Senhor, a primeira coisa que ele ouve são os serafins declarando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e a sua glória enche toda a terra. Nós precisamos, amados irmãos, pedir ao Senhor que nos dê essa sabedoria, porque, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, nós vivemos num mundo em guerra. Você não pode ter uma mente de paz, não é que você não vive em paz, é totalmente diferente. Você tem que viver na paz de Jesus, mas a sua mente tem que ser uma mente preparada para a guerra, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. E tudo que se levanta contrário a Jesus e trazer cativo todo pensamento a Cristo Jesus. E é isso que Isaías está dizendo aqui, e os meus pastores estão afirmando. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Meus irmãos, que a nossa casa seja uma casa abençoada, que a nossa casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. E você, não sei se você está pensando, não, quem sabe alguém vai ouvir esse programa e vai dizer, não, isso aí é esse negócio de pentecostal, etc. Deixa eu dizer para você, nós presbiterianos, todos somos pentecostais. Sabe por quê? Porque nós somos do Pentecostes, nós nascemos lá, em Atos 2, e somos pentecostais. Assim disse o nosso querido presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro. Nós somos pentecostais, porque nós somos seres espirituais e vivemos debaixo do Espírito Santo. Não é isso, meus pastores? Pastores, o tempo passa, como diz aquela antiga propaganda, e voa. E voa. O que vocês diriam nesse quarto dia, meus pastores, para essa turma abençoada que está nos assistindo? O que eu diria é que essa promessa Deus cumpriu. Aleluia. 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 Amém. Né? E Ele cumpriu nos nossos dias. Aleluia. Ele cumpriu nos dias de Cristo. Aquilo que Ele anunciou para o povo de Israel se cumpre nos dias do Senhor. E onde Ele derrama do seu Espírito, Ele diz, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, para que a promessa do meu Pai se cumpra na vida de vós. Então, uma coisa importante nós entendermos, que Deus não vai fazer, Deus não vai derramar, Ele já derramou. Agora, essa promessa continua sendo para quem? Para os sedentos. Aleluia. A promessa é a mesma.
O Deus que prometeu para o seu povo que aqueles que o buscassem, ele iria se fazer achar, ele iria se derramar, iria provar do seu Espírito, é o mesmo Deus que nos diz hoje: buscar-me-eis e me achareis. E louvamos a Deus porque esta igreja é uma igreja que está buscando ser mais cheia do Espírito, para que nós possamos expressar ainda mais os frutos do Espírito. Amém. Eu fico pensando, né, pastor? Que fruto maravilhoso é o fruto do domínio próprio. Amém. Dominar-se a si mesmo. E uma coisa que Tiago disse, que a coisa mais difícil de se dominar é aquela menor parte do corpo. Qual é? A língua. Só alguém cheio do Espírito, pastor. Eita Deus. Por isso que nós devemos buscar o Espírito. Aleluia. Para que nós possamos manifestar os frutos, as evidências de que verdadeiramente Aleluia. nós estamos cheios do Amém. Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Querido pastor Wesley, suas considerações, meu pastor, nesse quarto dia. Graças a Deus, como o pastor Marcelo bem colocou, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória. Amém. Graças a Deus por aquela palavra do apóstolo Pedro, quando aquela ação extraordinária, como muitos aí tendem a dizer, de repente não, na plenitude do tempo, o Espírito de Deus se cumpre a palavra de Jesus, fica em Jerusalém. Sejam revestidos de todo o poder, seja revestido do Espírito. E aí Pedro lembra do que Joel falou, hoje se cumpre. Amém. Sobre todos. Então, o hoje, lá, eu não me lembro, não sei se, como não é o verbo, mas o cumprir ali, não lembro se foi um aoristo, né? O que se cumpriu lá resulta agora e vai continuar resultando até a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu vejo que a graça do Senhor está aí. Aleluia. E esse derramar é sobre nós hoje, é sobre aqueles a qual Deus tem confiado a nós. Amém. E ainda mais confiado àqueles que Deus confiou a nós, os Aleluia. nossos descendentes, e será sensacional. Aleluia. Será uma bênção do Amém. Senhor. Meus pastores, uma grata satisfação estar com vocês aqui nesse dia e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Abba e as eternas consolações do Santo Ruach Kadosh, o seu Espírito Santo, seja com você, sua casa, sua família e o povo do Senhor, espalhado sobre toda a face da terra. E amanhã a gente volta com a graça de Jesus, se Ele não voltar. Amém.